produzirá espinhos e cardos. Quero entender que não havia coisa venenosa naquele tempo, até o momento que Adão pecou. Mas a partir dali, o planeta começou a se degenerar, a mudar, e muitas coisas aconteceram. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o diabo dirige as coisas que estão acontecendo. Dirige não porque ele seja o soberano de tudo, mas porque os seres humanos têm preferido fazer a vontade do diabo do que fazer a vontade de Deus. E tantas vezes eu tenho dito aqui, não se enganem. Você não estará fazendo a sua vontade quando você deixa de fazer a vontade de Deus. Você estará fazendo a vontade do diabo. Porque a vontade do diabo é que você não faça a vontade de Deus. É muito simples. E tantas vezes tem chamado a atenção para aquilo que Tiago disse. Tiago, acredito eu, seja o irmão de Jesus, filho de Maria, que dirigiu o conselho apostólico lá em Jerusalém. Todo o dom perfeito e toda a boa dádiva vem de Deus. Significa que se não vem de Deus, não é perfeito e não é bom. É enganoso. Como são as coisas do mundo. Vejam que há decepções e mais decepções. O diabo, disse Jesus, é o pai da mentira. Se o mundo está nas mãos do diabo, porque o ser humano se entrega à vontade do diabo, fazendo aquilo que é a vontade do diabo, nós estamos rodeados de mentiras. Tem uma grande rede de lojas que está prometendo pagar a diferença do produto se você aparecer lá com a nota fiscal de um produto cujo preço é mais barato do que eles vendem lá. E diz que é a primeira a fazer isso em cartório. Registrar essa proposta em cartório. Ora, por que eles estão dizendo isso? Porque eles estão insinuando que outras lojas, redes de comércio já fizeram isso muitas vezes e não cumpriram. Essa é a sugestão que eles fazem. Pode ser até que algum de vocês, venha aqui do povo, já tenha passado por essa experiência. Eles fazem uma propaganda, quando você chega lá, a coisa é outra. Por isso foi criado, né, o Código do Consumidor. Por que foi criado? Porque o consumidor vivia sendo enganado. E na verdade vive sendo enganado até hoje. Ou seja, é o reino do diabo se manifestando na vida da humanidade. Por meio da própria humanidade. Porque quem está lá na loja vendendo não é um demônio. É um ser humano. Mas que engana. Eu, quando estive trabalhando com vendas, estou apenas falando de um aspecto da vida humana, né? Se vou falar de todos, só na vigília. Quando eu fui trabalhar como vendedor, eu tive uma série de problemas por causa da minha posição de crente. Eu não queria mentir para outras pessoas. Fui trabalhar com uma certa editora e o sujeito pegou e me deu lá um cartão com os preços. E disse: esse aqui
é o que você vai mostrar para o cliente. E você vai dizer para ele: você compra essa coleção aqui por tal preço e ganha outra. Bom, tudo bem, mas ele mostrou um outro cartão dizendo assim. Só que a coleção é um preço e a outra é outro preço. Então, na hora de fazer a nota, você coloca o preço de cada um. Mas aqui você vai mostrar para a pessoa é outra. Então a pessoa pensa que está comprando uma, mas está comprando duas. Ela está achando que aquilo ganha de presente. Só isso deveria nos deixar muito preocupados. Porque vamos confiar em quem? Eu diria que nem nesse caso dessa rede que está prometendo, colocou isso em cartório, porque tem um certo político que voltou para o governo, depois de alguns escândalos, que prometeu, quando se candidatou a prefeito de uma cidade aqui do estado, escreveu em cartório que ele se comprometia a permanecer durante todo o mandato dele, os 4 anos do mandato. E foi só ele ser convidado para ser ministro, largou lá a prefeitura da cidade. Com documento assinado em cartório. Inclusive não adiantou nada. Eu ouvia falar dos antigos, né, que eles tiravam um fio do bigode, dava para o outro, aquele fio do bigode valia mais do que a sua assinatura em cartório. Era a palavra, a humildade. Ora, mas sempre teve esse negócio. Aqui nos nossos dias, a coisa vem piorando. As pessoas deixaram os bons costumes para trás. Então, por isso eu estou dizendo que desde que Adão pecou, o mundo tem se tornado um vale da sombra da morte. Quer dizer, é a sombra que vai se aproximando, como o entardecer. Imagine uma cidade ou uma aldeia ao pé da montanha, ou próxima a uma montanha, né? Conforme vai anoitecendo, a sombra vem vindo. Não sei se vocês já estiveram em algum lugar que é assim. Você vê a sombra chegando, né? Tem determinados momentos que você até consegue acompanhar, né? É como se você ficasse praticamente com um pé na noite, outro pé no dia. Ela vai indo, até que encobre todo o vale. E foi assim, ela começou ali naquele momento em que Adão pecou, e vem vindo. Falei da mentira, do engano, da desonestidade no comércio, mas existem muitos outros. Os maus tratos entre os seres humanos, os maus tratos dos seres humanos para com os animais, os maus tratos do ser humano com a natureza. E estamos aí vendo o que está acontecendo. Achou muito interessante a palavra no livro do Apocalipse. Bem que eu pensei em vir com a outra Bíblia, que dá decorar as coisas num determinado lugar. Pensei em vir com a outra Bíblia, porque essa daqui está desmontando. Também tem quase 20 anos.
capítulo 11, versículo 18 diz: e iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, grandes e pequenos. E agora, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Esse vale da sombra da morte, essa sombra da morte que se aproxima cada vez mais, que encobre, que entenebrece, está mostrando que está chegando o tempo de destruir aqueles que destruíram a terra. Se não vejam o que está acontecendo à nossa volta. Há alguns lugares no Brasil que passam por uma estiagem séria, as plantações perdidas, e outros que não param de chover, regiões alagadas como nunca fora antes. A extensão do alagamento lá na região do Pantanal é muito maior, atingindo pontos, conforme testemunho de moradores que disseram que suas famílias estão lá há mais de 2 séculos. Nunca aconteceu uma inundação como aquela. Os rebanhos, as manadas todas morrendo. Para não falar nessa catástrofe no Japão. Durante a semana eu preguei mostrando essa passagem aqui muito importante em Lucas capítulo 21. Versículo 25, ele disse Jesus: e haverá sinais do sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Há 2 ou 3 semanas causou uma sensação, ou um sensacionalismo muito grande pelo mundo, as explosões solares, depois de um período de quietude do Sol. E muito se falou, muitas pessoas ficaram assustadas. Isso é apenas o princípio. Veja que eu estou falando que essa sombra da morte, ela está chegando, ela está cobrindo, está escurecendo a humanidade. E vai ser muito pior. Alguns, eu li muito sobre isso, aliás, eu sempre estou pesquisando tudo que é possível, lendo tudo que é possível. Porque também não dá para se ler tudo, né? Alguns falando que isso acontece de 11 em 11 anos e que o ano que vem é o ápice. E pode ter certeza que o ano que vem, juntando com a tal da profecia dos maias, vai ter muita gente apavorada, principalmente quando começar a se aproximar o mês de dezembro.